Este é um robô que pode crescer centenas de vezes o seu tamanho e não pode ser parado por adesivos ou espinhos. Embora pareça meio simples e barato, ele tem dezenas de aplicações potenciais, incluindo talvez um dia salvar sua vida. Agora eu fiz um vídeo antes sobre um robô de treliça macio. E este também é um robô macio, mas muito diferente em como funciona e no que pode fazer. Esses robôs podem ser feitos de quase qualquer material, mas seguem o mesmo princípio básico. Alimentados por ar comprimido, eles crescem a partir da ponta. Isso permite que o robô passe por espaços apertados e também por superfícies pegajosas. Algo como um carro ficaria preso a isso. O robô fica preso nas rodas, porém ao fazer o mesmo com o Vinerobot ele consegue se estender. Ele pode navegar por este corredor curvo e torcido sem esforço, o que sugere algumas das aplicações para as quais é bem adequado. Você pode pensar que espinhos seriam a ruína de um robô inflável. Mas mesmo que seja perfurado, contanto que você tenha pressão de ar suficiente, o robô continua funcionando. Você poderá ouvi-lo. Está vazando muito, então aumentarei a pressão. Isso ainda não é um robô, mas com direção, câmera, sensores e alguma inteligência sobre para onde estamos direcionando, poderíamos dizer que é um robô. Isso é uma espécie de espinha dorsal de um robô, que nos permite construir nossos robôs. De onde surgiu a ideia para este dispositivo? Eu tinha uma videira no meu escritório que estava em uma prateleira e estava meio fora da luz do sol. Durante cerca de um ano, ela lentamente fez crescer esse tentáculo para fora e ao redor da borda da prateleira em direção à luz solar. Eu disse que o que ela fez foi bem legal, certo? Então pensei se haveria uma maneira de fazer isso roboticamente. A solução é realmente elegante em sua simplicidade. Basta pegar um tubo hermético e dobrá-lo sobre si mesmo. É como um brinquedo aquático escorregadio, daqueles bem difíceis de segurar. Ao inflá-lo com ar comprimido, ele começa a crescer a partir da ponta. Para fazer o tubo sempre dobrar em um ponto específico, você pode colar a tubulação externamente para encurtar um dos lados. Por exemplo, você poderia colá-lo em uma forma helicoidal para criar uma antena implantável. E quanto a fazê-los retrair? Sim, esse é um problema desafiador. Quando você está em um ambiente restrito, tudo o que você realmente precisa fazer é puxar, nós chamamos de cauda. Então, o material que está passando pelo núcleo do corpo. Ao puxar, ele desfaz o crescimento, voltando para dentro de si mesmo. Agora, se você está em uma área aberta grande como esta e tenta puxar isso, em vez de inverter, ou seja, retrair, ele tende a enrolar e formar uma forma feia. E os engenheiros criaram maneiras de retrair o tubo para evitar que ele se dobre, usando rolos internos. Mas o tubo não precisa ter o mesmo diâmetro ao longo de todo o caminho. Aqui, na verdade, há uma seção muito mais larga. Pense nisso como um travesseiro que é embalado na extremidade do robô. Sim, você poderia sentar-se de pernas cruzadas nele, de pernas cruzadas na mesa. Isso parece super suspeito. Então ele cresce embaixo da mesa, como de costume, e então a parte do travesseiro começa a inflar. Isso não está bom? Ou está tudo bem? Ele realmente pode me levantar. Meu equilíbrio não é muito bom, como podemos ver. Tente ficar em pé nele. Ficar em pé? O incrível é que isso não requer muita pressão acima da atmosférica. Apenas 1/10 de uma atmosfera aplicada sobre uma grande área como 1 metro quadrado pode levantar algo tão pesado quanto 1000 kg, permanecendo suave o tempo todo. Ah, isso foi ótimo. Isso é o paradoxo da pressão. Você pode obter uma grande força geral com baixa pressão, desde que a área seja grande o suficiente. Que tipo de área é essa, aquele travesseiro ali? São 600 polegadas quadradas, certo? Então, com 1 libra por polegada quadrada, psi são 600 libras. E com 2 psis são 1.200 libras. O tempo todo parece bem suave. Sim, porque tem alguns psis, certo? É importante que o dispositivo ainda esteja suave para não machucar ninguém. Então você pode projetar essas coisas para ter uma seção transversal que muda ao longo do seu comprimento. Então poderia ser um corpo muito pequeno que poderia crescer, por exemplo, em um prédio desabado
e potencialmente levantar um objeto grande de alguém que está preso, ou talvez em um acidente de carro ou algo assim. Pode aplicar forças enormes com materiais muito suaves, leves e baratos. Esses robôs também podem ser usados em operações de busca e resgate, com sensores como câmeras anexados na frente. Na verdade, é muito difícil parar esses robôs. Então você pode levá-los, fazê-los crescer em um emaranhado, potencialmente um prédio desabado ou algo assim, e eles continuarão a ir para algum lugar. Uma alternativa é que eles são tão baratos, basicamente gratuitos. Você poderia usar uma centena deles em um prédio desabado com sensores, e mesmo que apenas um encontre alguém, isso seria um enorme sucesso. Mas como você mantém uma câmera conectada à frente do robô quando ele cresce a partir da ponta? Bem, uma maneira é usar uma tampa de extremidade que permite que a câmera apenas fique na frente, empurrada por trás pelo robô. Mas existem outros mecanismos de fixação. A minúscula câmera sem fio é montada em uma estrutura externa, mas essa estrutura se encaixa com uma estrutura interna que está realmente dentro da parte pressurizada do corpo do robô. É semelhante a como as rodas de uma montanha-russa percorrem a pista. Isso evita que a câmera caia conforme o robô cresce. O que é realmente interessante é como o Vinerobot pode ser direcionado ativamente. Eles anexam músculos artificiais ao robô. Então, a maneira como esse músculo funciona é que, se você inflá-lo, ele se expande lateralmente, o que leva a uma contração em comprimento. Na verdade, não usamos muito mais isso, porque, embora seja macio, ainda é um pouco rígido. Então, usamos tubos deste tecido de nylon hipstop com a trama orientada a 45 graus. Portanto, há apenas uma única camada de tecido à prova de ar. Este é o corpo principal do robô, com 3 músculos pneumáticos conectados a ele. Esses 3 músculos estão conectados às suas próprias fontes de ar com reguladores. Ao se estender da ponta, podemos direcionar o robô encurtando e alongando seus lados. A mão funciona assim. Se eu encurtar o tendão no meu braço, minha mão se moverá desta forma. Se eu encurtar deste lado, ela se moverá para o outro. Então, nosso Vinerobot tem esses músculos ao longo do seu lado. Conforme inflam, eles se virarão para um lado. Se eu inflar o outro lado, ele vai virar para lá. O Vinerobot consegue se encaixar em espaços apertados. Geralmente, ele não fica preso em nada e não se incomoda com objetos afiados. E uma vez que você acopla essa câmera na frente, é ideal para coisas como arqueologia. O robô foi levado ao Peru para investigar alguns eixos muito estreitos. Então estávamos olhando para este sítio arqueológico que foi construído em algum lugar entre 1500 e 500 a.C. nas montanhas dos Andes, no Peru. Era um templo antigo com diversos espaços subterrâneos. E parte do que os arqueólogos estavam fazendo era tentar entender para que serviam esses espaços e o que as pessoas que os construíram estavam tentando fazer com eles. Então parte disso era desconhecida, mas havia essas salas gigantes que eles chamavam de galerias. E então havia esses pequenos dutos ou túneis que eram ramificações dessas salas. Eles queriam descobrir para onde os dutos levavam, mas eram pequenos demais para alguém entrar. Usamos com sucesso o Vinerobot para explorar 3 túneis inacessíveis por outros meios, o que foi super emocionante. E conseguimos vídeo dentro de todos os túneis e entregamos à equipe de arqueologia. Há uma aplicação onde sinto que essa solução é tão óbvia. Me pergunto por que não existia antes. Intubação é literalmente o processo de colocar um tubo em um paciente. O objetivo é respirar pelo paciente quando o paciente não está respirando. Então, tradicionalmente, um profissional médico altamente treinado pegaria seu laringoscópio, se posicionaria acima do paciente. E uma vez que eles veem a traqueia, você começa a passar o tubo para dentro. Estou quase lá, consigo ver a luz. Então, se você pode ver agora, acabei de colocá-lo na traqueia, bem ali. E me levou alguns minutos. E eu estava realmente forçando este paciente aqui. Se há alguém que não está respirando, cada segundo conta. Mas ao usar uma versão miniatura deste Vinerobot, os pesquisadores esperam tornar a intubação mais rápida e segura. Alguém como eu, sem treinamento, poderia inserir este dispositivo de maneira bastante simples. Mire em direção ao nariz e assim, se você pode ver, já intubamos. E tudo o que foi necessário foi um pouco de pressurização. Assim mesmo. Quase parece uma espécie de lembrancinha de festa.
Isso me lembra muito aquelas estruturas infláveis, como aqueles bonecos que você vê em estacionamentos. Como ele sabe que deve ir pelo tubo certo? Sim, então isso é uma das coisas legais sobre a robótica suave. O robô é bastante flexível e vemos isso em muitas dessas demonstrações. Eles podem se esmagar, podem se dobrar. E então, como projetamos, é que o robô principal cresce para baixo no esôfago. E então temos esse ramo lateral que se dirige para a traqueia, é bastante flexível e basicamente encontra a abertura. Então é um exemplo realmente interessante de inteligência passiva, inteligência mecânica, como algumas pessoas chamam, onde pode encontrar seu caminho mesmo que não saibamos exatamente a forma de antemão. Você já tentou isso em uma pessoa real? Não em uma pessoa real, mas na verdade tentamos isso em um laboratório de cadáveres e mostramos que podemos passar desta versão idealizada para uma situação em vivo e intubar com sucesso um paciente. A outra aplicação que é cavar na areia ou no solo. Quando você sopra ar comprimido em algo como areia, ele se fluidifica. Ele se torna como um líquido, e isso pode permitir que o robô em forma de videira cresça em materiais granulares como areia. Se você já tentou enfiar o poste do seu guarda-sol na areia da praia, sabe que é bastante difícil. Tentaria empurrar a sonda para dentro da areia, sem fluidização. Sim, parece que ela meio que fica presa lá dentro. Agora vou ligar o ar. Ah, sim, você pode sentir imediatamente. Uau! Sim, é muito legal. O que fizemos aqui é, essencialmente, soprar um jato de ar na frente do robô, soltando a areia o suficiente para reduzir sua força, de modo que o robô consiga se mover apenas pela extensão da ponta. Isso torna os Vinerobots uma opção atraente para a NASA ao estudar as superfícies de outros planetas. Recentemente em Marte, eles tentaram usar um robô escavador, mas ele ficou preso. Você poderia fazer melhor com isso. Sim, essa é uma boa pergunta. Então, na missão Mars Insight, eles têm essa sonda térmica. A ideia era ser capaz de martelar seu caminho até o núcleo e então colocar um sensor que pudesse detectar a temperatura de Marte. Porém, o problema encontrado foi que o material colocado acabou sendo mais coeso do que o esperado. Dentro do robô, algo seria enrolado, martelado para baixo e enrolado novamente, repetidamente. Mas acabou que não havia atrito suficiente entre a sonda e a areia. Então, o que realmente acontecia era que ela se enrolava, martelava para baixo, enrolava, martelava para baixo, enrolava, martelava para baixo, então ela nunca realmente ia a lugar algum. A vantagem de uma extensão de ponta é que você teria sua base na superfície e continuaria se estendendo para baixo. Você não está necessariamente dependendo da interação com o que está ao redor para fazer isso funcionar. O que me surpreende sobre Vinerobots é como uma planta inspirou esse design simples e elegante. Na verdade, é tão fácil que você mesmo poderia construir um em apenas 1 minuto. Há instruções online cujo link vou disponibilizar, mas a partir desse design básico, surgiram uma enorme variedade de robôs com diferentes aplicações desde a arqueologia até a busca e resgate, ou intubação até a exploração espacial. E que outras ideias você tem para usar isso?